Por onde começar? Que tal Era uma vez... Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não. O livro não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro, assim não dá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar até o dia... Ah, não. Agora eu tô com voz de esquilo. E se eu começar com... Estão prontos, crianças? Estamos, capitão. Eu não ouvi direito. Ah, não. Isso é Bob Esponja. Vou começar só com a musiquinha mesmo. Papapá, pá, papapá, tum, tum. Papapá, pá, papapá, papapá, tum. Bom, continuarei sendo narrador. Então vamos lá. Esse é o Jeff. Jeff tem 20 anos de idade. E durante um lindo dia no trabalho, ele sentiu fortes dores no abdômen. Ou seja, na barriga, né? Mais popularmente. E Jeff não aguentava mais de dor e acabou indo pra casa. Como Jeff não é muito fã de hospital, então ele passou semanas em casa sentindo dores no abdômen e indo constantemente no banheiro. Ai, o que eu faço pra essa dor passar? Já estou com dias sentindo tanta dor. E não passa. Acho que vou ter que ir no hospital. Olá, boa noite. O que você está sentindo? Qual a sua idade e o seu nome completo? Enfermeira, me chama de Eve, tenho 20 anos. Estou com 2 dias sentindo muitas dores fortes na barriga. Estou com diarreia, percebi que tem sangue nas minhas fezes. Muita falta de apetite, eu não consigo me alimentar normalmente. Às vezes que eu consigo, eu acabo vomitando. Tive febre alta. Olá, Jeff, tudo bem? Sou a doutora Tatiana e estou aqui para ajudar você. Bom, eu notei que você esteve sentindo alguns mal-estar há dias atrás. Eu vou te passar esses exames para você estar fazendo eles, né? E depois estar trazendo o resultado para mim. Que logo em seguida eu te dou um diagnóstico e conforme o que der, a gente já passa o tratamento, os remédios, tudo certinho. Vai dar tudo certo. Uma eternidade depois. Bom, Jeff, eu estive analisando seus exames e você está com a doença de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal. Doutora, e agora? Como eu vou levar uma vida normal com essa doença? Tem jeito disso acontecer? Qual é a forma de tratamento? Essa doença, Jeff, infelizmente ela não tem cura, mas tem tratamento, que vai ser feito através dos medicamentos que eu vou estar passando para você. Também vou estar pedindo que você venha fazer o retorno, né? Para a gente estar avaliando. Agora, Jeff, depois de ter ido ao hospital, ele vai poder voltar pra casa, pois os medicamentos vão fazer com que reduza a inflamação e, consequentemente, tendo uma diminuição dos sintomas. Então ele vai poder levar a vida dele normalmente, apesar de ser uma doença crônica. Mas o que é a doença de Crohn? A doença de Crohn ela é uma doença inflamatória crônica que pode afetar todo o sistema digestivo, mas acomete especialmente o ilho terminal, que é a parte inferior do intestino delgado, e o cólon. Esse processo inflamatório ele é extremamente invasivo e compromete todas as camadas da parede intestinal, sendo ela mucosa, submucosa, muscular e serosa. Ainda não se conhece a cura para a doença de Crohn, mesmo quando ocorre períodos de remissão espontânea, ou seja, quando há uma redução acentuada no seu grau de evolução, as crises elas podem recidivar. Falando em outras palavras, pode reaparecer. Falando agora sobre a causa dessa doença, a ciência ainda não tem a exata razão pela qual algumas pessoas desenvolvem. Porém, existe uma crescente evidência de que a predisposição genética, os fatores ambientais e o sistema imunológico sejam os principais fatores envolvidos para o surgimento da doença de Crohn. A doença de Crohn é progressiva e, caso não seja tratada de uma forma correta e contínua, a doença tende a evoluir de um quadro leve para um mais grave. Pode ocorrer desde a boca à região do ânus, ocasionando lesões que afetam principalmente o revestimento do trato gastrointestinal, como a formação de abscessos, fístulas, úlceras, perfuração do intestino, obstrução intestinal ou fissuras. O paciente com a doença de Crohn, ele apresenta os seguintes sintomas: dores abdominais, cólicas intestinais, perda de peso, perda de apetite, febre, diarreia, que pode conter
sangue e muco nas fezes. Também pode ocorrer náuseas e vômitos. A doença também pode desencadear outros problemas fora do trato gastrointestinal, que é conhecido por sintomas extraintestinais, que afeta as articulações, a pele, os olhos e o fígado. O diagnóstico da doença de Crohn é feito por exames de sangue e fezes, exame de diagnóstico por imagens, como tomografia computadorizada, ou imagem por ressonância magnética, e também pode ser feito a colonoscopia, que é um exame do intestino grosso com um tubo flexível para visualização, e também uma biópsia, que consiste na remoção de uma amostra de tecido para exame microscópio. A doença de Crohn é considerado um dos fatores de risco para o desenvolvimento de câncer do intestino, devido à longa evolução da doença, à ocorrência de perfuração no intestino e o fato da doença permanecer ativa por um longo tempo. Ocasionando o câncer do intestino, quando diagnosticado na fase inicial, tem um índice de cura entre 90% e 95%. Normalmente a doença instala em pessoas entre 20 a 40 anos, mas podendo ocorrer também em pessoas entre 50 a 80 anos. No Brasil, há mais ou menos 600 mil pessoas portadoras da doença, felizmente com baixa mortalidade. Isso é tudo, pessoal. Caramba, sempre quis falar isso.